Convido, irmãos, a todos abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. O pianista pode ficar, a gente canta a primeira estrofe do hino 352. Tá bom, meu irmão? Aproveitar que nós estamos com a nossa liturgia reduzida hoje. Tão bom cantar este hino que pede que o Senhor nos alimente. Eu gosto de orar cantando. A profecia de Jeremias é uma das mais tristes do Velho Testamento, mas uma das mais significativas, porque ela trata de uma coisa muito importante: a dificuldade que nós temos para ouvir a voz de Deus. É curioso como num livro que fala tanto da dureza do coração do homem, que ele também vem a explorar e mostrar o quanto Deus está disposto a vencer nossa velha natureza, porque nos ama. Então esta profecia, ela mistura duas coisas que eu acredito serem aparentemente conflitantes, mas na sabedoria do eterno Deus, ele conseguiu torná-las unidas, que é a justiça de Deus, o seu juízo e o seu amor e graça. É impressionante como este livro mostra que Deus vai julgar Israel, mas como ele também mostra como Deus é gracioso para com seu povo. Eu não quero ler muitos textos, então você fica com a tarefa de você mesmo abrir esta profecia e lê-la e absorvê-la. E com certeza esta profecia aponta para o local grande, ou o grande local onde Deus faz isto, onde ele une a sua justiça e o seu amor, que é justamente a cruz de Jesus. Porque na cruz de Jesus Deus satisfaz a sua justiça e Deus mostra o seu amor. Você talvez tenha pensado, um Deus justo não pode ser amoroso. Ou outros podem dizer, um Deus amoroso não pode ser justo. Porque nós estamos interpretando amor e justiça como a raiva. A justiça é a raiva de Deus contra nós, então ele desce além em nós. E o amor é com complacência. Deus tolera tudo que a gente faz. Não. É porque Deus nos ama que ele nos corrige. É porque Deus nos ama que ele julga com equidade o que nós fazemos. Irmãos, eu quero convidar vocês a hoje atentarmos para o capítulo 7, versos de 1 a 15. Vamos ficar em pé para esta leitura e logo a seguir nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 352. Primeira e segunda estrofe. Palavra do Senhor que foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes o Senhor, ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada se aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal, e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuares a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo
Vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo, ou Silo, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Silo. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a posteridade de Efraim. Eram duras as palavras do Senhor, mas havia amor. Então nós vamos pedir a graça do Senhor para que Ele nos ponha no trilho, no caminho certo. Eu e você temos muitos pecados a confessar. Vamos cantar o hino 352, primeira e segunda estrofe, o som do instrumento. Acompanhe-nos ao cantar este hino. Podem assentar, vamos orar mais uma vez. Vou trocar aqui os microfones. Tão bonita a imagem, Senhor, que nos faz recordar este hino. O Senhor alimentando aquela multidão faminta. Estavam ouvindo as palavras de Jesus. Estavam sedentos de ouvi-lo. Passaram um dia inteiro ouvindo Jesus. Haviam deixado suas casas, ido para tão distante para ouvir o Mestre. Esta mesma sede nós que temos também, Senhor. Coloque em nosso coração esse desejo de ouvir a genuína voz do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos que o Senhor ajuste as veredas da nossa vida. Nós precisamos ouvir o Senhor e dar ouvidos ao Senhor. Nós precisamos que o Senhor fale conosco. Clamamos, desesperadamente clamamos por Tua voz em nosso coração. Então seja isto pelo Teu Espírito, pelo Teu amor, por Tua grande misericórdia. Desde a pregação fiel da Tua palavra, do pensamento claro, ao coração quebrantado e quebrantável diante de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta é uma palavra de Jeremias a um povo que tinha dificuldade para ouvir a palavra do Senhor. Um povo que havia decidido andar segundo seus caminhos. Como há uma sequência de sermões em Jeremias, e se você puder ler esta profecia, você aprenderá muito, você perceberá que este povo estava realmente muito obstinado
na verdade, eles iam ao templo. Eles tinham o cuidado com os seus deveres religiosos, mas não atentavam para Deus. Era como se o fazer religioso de ir à casa do Senhor, oferecer os seus sacrifícios, guardar os sábados, fazer todo aquele aparato de coisas que a lei lhes havia ordenado, se tivesse tornado um Deus para eles. E tudo se resumia nisto. É uma profecia também muito viva para nós, porque também não é incomum em nosso tempo que os nossos ouvidos estejam, parece que, fechados às ordenanças do Senhor, aos conselhos do Senhor. É como se nós pudéssemos ouvir 100 vezes o Senhor falando e nada fosse transformado. Parece que, então, essa não é só uma dificuldade do povo de Israel. Parece que o ser humano tem uma dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Nós vamos começar no verso de número 12. Quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Deus manda Jeremias, lá no verso 1 e 2, à porta do templo. E fala: Jeremias, o povo vai entrar no templo, e antes deles entrarem, você fala isso para eles. Fala que eu não entendo esse tipo de fé que não me ouve. Vocês entram para adorar, mas vocês não me ouvem. E aí Jeremias vai terminar, se você perceber, pelo menos algumas Bíblias elas dão uma ajuda gráfica, que no verso de número 12, você vai ver ali um M maiúsculo, aparentemente em negrito, pelo menos a minha está assim. Essa ajuda gráfica, porque nos textos originais, nós temos aqui o início de uma pequena poesia. Nós temos uma mudança. É porque Deus está usando esse texto que vai começar agora. É como se Deus estivesse chamando o povo de Deus à atenção. Ele fala assim: olha, eu quero que vocês se lembrem de Silo, do que aconteceu lá em Silo. Vocês se lembrem... Bom, deixa eu explicar para vocês o que é Silo, né? Era a cidade onde estava o tabernáculo. Se abrir lá em 1 Samuel, logo no capítulo 1, você vai ver que o sacerdote Eli morava em Silo, onde estava o tabernáculo. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança. As pessoas iam até lá para se encontrar com Deus. Mas com o passar do tempo, eles colocaram a confiança nas coisas e não em Deus. E aí então você vai ter aquela triste história dos filhos de Eli. Então Deus, no verso de número 12, diz assim: mas ide agora ao meu lugar que estava em Silo. Pensem nisso. Onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade, com que meu povo, a maldade do meu povo de Israel. Deus estava dizendo para eles que se não houvesse uma mudança, eles deveriam se lembrar que Deus é o mesmo sempre, que assim como aconteceu em Silo, irá acontecer com eles. Se você ler os textos de Deuteronômio, você perceberá que foi justamente o que Deus disse que faria se eles não andassem segundo a sua palavra. Foi o que ele fez. Abra aí em 1 Samuel, capítulo de número 3. Vamos lembrar um pouco de Silo. Nem todos conhecem a história, às vezes fica meio vago para você. No capítulo de número 3, verso de número 15, você vai ver assim, ó. Ficou Samuel deitado até pela manhã. Está muito rápido, vou esperar. Irmão Saulo, eu tenho que ainda sincronizar com você, né? Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Ele estava aqui em Silo. No capítulo de número 4, veio a palavra de Samuel a todo Israel. Olha, a visão que ele temia. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. Dispuseram os filisteus em ordem para a batalha, para sair ao encontro de Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Aí eles voltaram para o arraial, voltaram para Silo.
Aí sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a arca do Senhor. Pegaram a arca da aliança. Falaram, Deus está aqui dentro da arca. Vamos levar para lá. É como a gente faz hoje, sabe esse negócio de coisas benzidas? Vamos pôr uma coisa benzida lá em casa que vai me proteger do mal. Eles pegaram a arca da aliança, verso de número 5. Sucedeu que vindo a arca da aliança e levaram para o campo de batalha. A arca da aliança do Senhor Arraial rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. E aí eles falaram, agora vai dar tudo certo. O que nós precisávamos está aqui, é a arca da aliança. Eles começaram a usar a fé de uma maneira pragmática, como muita gente faz hoje. Eu tenho que fazer um vestibular, vou fazer uma oração. Senhor. O cidadão não estudou, mas ele quer passar no vestibular. O pior é quando passa, né? Porque aí ele acha que vai dar certo sempre. Olha, irmãos, eu quero que você se veja nisso. Eles levaram a arca da aliança para lá porque eles acharam que a arca ia protegê-los. Eles se esqueceram de Deus. Bom, eu não posso demorar muito aqui só para falar da vida de Ofni e Finéias, que eles não estavam nem aí para Deus. O que chegava lá no tabernáculo, eles usavam para proveito próprio. Eles não eram sacerdotes de Deus, serviam-se a si mesmos. Bom, eles levam a arca da aliança, agora vai dar certo. Já perdemos a primeira batalha, mas agora... E o povo, é como diz assim, o povo acreditou. Ficaram felizes. Até os filisteus acreditaram. Se você ler o texto, né? Os filisteus, verso 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram a Arraial. Quando eles ouviram o povo de Israel, vamos ganhar. Eles falaram, o que está acontecendo? Acho que algum deus chegou lá. Aí os filisteus falaram o seguinte, parece moto, não ia falar da mocidade, né? Mas parece moto de sociedade interna. Verso 9. Sede fortes, ó filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Isso aqui é filisteu falando. Bom, eu vou contar o resultado. O povo de Israel pôs lá o amuleto deles. Os filisteus chegaram, ganharam a guerra e levaram a arca da aliança embora. Depois você lê o texto, você vai ver o seguinte. Foram contar a notícia para Eli. Seus filhos foram mortos e a arca da aliança foi-se embora. Sabe o que aconteceu? Eli morreu. Eli morreu. Oi? Caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Uma cadeira mais ou menos dessa altura aí, Cláudio. Quebrou o pescoço. Estava para nascer uma criança e recebeu o seguinte nome: Icabode. Significa o quê? Foi embora a glória do Senhor. A glória do Senhor estava na arca da aliança. Estava no tabernáculo. Não está mais. Isso é juízo de Deus. É quando Deus se manifesta julgando você. Como você pode saber que há juízo de Deus na sua vida? Quando você não sente a presença dEle. Quando você está frio. Quando as suas orações se tornam mecânicas. Quando a leitura da palavra não faz sentido. Algo está errado e a mão de Deus está pesando. E voltando para Jeremias, no capítulo de número 7, é isso que ele está dizendo. Eu vou fazer isto com esse templo que vocês acham que é tão bom. Eu vou sair deste lugar. E esta profecia se cumpriu em Ezequiel, no tempo de Ezequiel. Quando Ezequiel, lá na sua profecia, vai dizer assim: eu vi a glória do Senhor deixando o templo. Pensem nisso, irmãos. Nós precisamos aprender com o modo como Deus age. Ele fala isso na sua palavra. E Ele fala sempre. Olha só, o verso de número 13. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei. Deus sempre fala. E olha essa expressão. Eu vos falei começando de madrugada e não me ouviste. Chamei-vos e não me respondestes.
Verso de número 25 desse capítulo. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei. Mais 2 versículos, capítulo 11, verso 7. Porque deveras adverti os vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Já estão percebendo uma ênfase? Eu mandei os profetas, eu mandei os meus servos, desde amanhã, vocês não me ouviram. Mais um versículo. E neste livro, nós vamos ter pelo menos umas 9 vezes a repetição de expressões como esta. Abre lá no 25, 3 e 4. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Esses versos, então, aqui, que falam do juízo de Deus, diz que o maior sinal de que o juízo de Deus está por vir é a dificuldade que nós temos para ouvir o Senhor. O que tem causado tanta dificuldade? Você sabe, eu também. Estou falando de vocês. Como nós sabemos o caminho certo. Como nós ouvimos o caminho certo. Os conselhos de Deus sobre a nossa vida. Sobre os deveres que nós temos para com o nosso Deus, para com o nosso próximo, para com a nossa família, para com a nossa própria vida, para com a casa do Senhor, para com a obra do Senhor, para com tantas coisas, para com a eternidade. Deus fala tanto, envia os teus servos, os seus servos, constantemente falando conosco. E a maior dificuldade nossa, ouvir o Senhor. O que causa tanta dificuldade? Eu acredito que nós podemos aprender um pouco com esse texto, a partir do verso de número 2. Primeira coisa, aprenda a ouvir a voz do Senhor. E para aprender a ouvir a voz do Senhor, você precisa colocar em Deus a sua confiança. Você precisa permitir com que Deus tire a sua confiança, que está apegada a coisas. Às vezes é o dinheiro, às vezes é o seu poder pessoal, sua inteligência, às vezes é até a igreja. Ah, não, confio no pastor fulano de tal. Confio no templo. Olha só, verso 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Este lugar é o templo, lembra? Jeremias está na frente, na porta do templo. Eles estão entrando para adorar e falam assim, aí eu vou fazer um tabernáculo com vocês neste lugar. Eu vou morar com vocês aqui. Mudem o caminho. Verso 4, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Eles confiavam no templo, irmãos, mais para frente vocês já leram o texto comigo, viram? Eles faziam de tudo errado, corriam para dentro do templo. Eles tornaram a fé legítima em um amuleto. O ir à igreja, para muitos, virou um amuleto. O ter um nome de cristão virou um amuleto. O participar de um ministério virou um amuleto. Você precisa mudar a sua confiança. Você precisa confiar em Deus. O problema deste povo, o primeiro problema, porque eles não ouviam a voz de Deus, é porque eles não confiavam mais em Deus. Porque Deus estava dizendo que ia destruir o templo. Eles estavam dizendo, não, isso é impossível. Deus está falando. Deus está dizendo.
Deus está orientando. Deus está mostrando o caminho. O que você está esperando para obedecer? Por quê? É tão difícil simplesmente ouvir a voz de Deus. Eu já sei. Você acha que vai perder muito. Você acha que tem muita coisa em jogo, pastor? Vou perder muito. Porque se eu começar a ouvir a voz de Deus, vou ter que perdoar fulano. Se eu começar a ouvir a voz de Deus, vou ter que ser um marido mais presente no meu lar. Se eu começar a ouvir a voz de Deus, eu não vou poder mais fazer aqueles meus truques para ganhar coisas ilícitas. Eu sei, irmãos. Mas é a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, aprenda a confiar nele. Se Deus chegar aqui esta noite e falar, vamos até o prédio mais alto de São Paulo, que eu nem sei qual que é. Era edifício Itália, mas acho que já faz muito tempo que era edifício Itália. E Deus fala assim, joga lá para baixo. Gente, é uma ilustração, tá? O que você deve fazer? Saltar. Preste atenção. O Senhor sim tem desafios à nossa fé. O Senhor sim nos prova o quanto confiamos nele. Vide Abraão. Abraão, vou fazer uma grande nação de você. Mas Abraão, você só tem um filho? Já está de idade, Abraão? Me dá seu filho. Abraão levanta o cutelo. Abraão vai matar seu filho. Porque Abraão confiava em Deus. Meus irmãos, nós vivemos em tempo que nós falamos da confiança em Deus. Mas no fundo nós só confiamos naquilo que nós podemos fazer. Nós oramos, pedimos, Senhor, abençoa. Senhor, abre as portas. Mas queremos dar o jeitinho brasileiro. Para não dizer o jeitinho humano. Senhor, eu sei que eu preciso. Sabe? Então busca. Por que deixar para depois? Porque muitos não confiam no Senhor. Muitos dizem, eu quero ter um lar abençoado, eu quero ter um casamento harmônico. Como é que a palavra diz que tem que ser isso, gente? É do jeito que a palavra diz, não tem outro caminho. Porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final deles, tenho repetido, são caminhos de morte. Este povo não ouvia a voz de Deus porque não confiava em Deus. Segunda coisa que levou esse povo a não confiar em Deus é porque este povo era interesseiro. Este povo pensava só em si mesmos. A partir da exortação que o Senhor faz a eles, no verso 5 e verso 6, diz assim, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Olha o que eles faziam. Oprimiam o estrangeiro, oprimiam o órfão, a viúva, derramavam sangue inocente, andavam após outros deuses para o vosso próprio mal. Este povo vivia segundo os seus próprios caminhos. Usavam as suas estratégias. Tudo o que Deus havia dito para eles na lei, para eles não fazerem, eles faziam. Porque eles pensavam o seguinte, olha, eu preciso tirar proveito da situação. Eu preciso me aproveitar, é uma oportunidade. O irmão que me perdoe, mas entre eu e ele. Depende do ponto de vista, né? Entre eu e ele, pode ser que ele fale, eu. Irmãos, quando você se torna um crente, cujo único propósito da sua fé é agradar a si mesmo, você não vai ouvir a voz de Deus. Porque muitas e muitas vezes a voz de Deus vai conflitar com a sua vontade. Quando você, eu preciso ir para Deus, aí você fica procurando qual o lugar que mais ou menos diz o que você quer ouvir. Olha, gostei desse pastor, que ele falou tudo que eu preciso. Ele disse que eu tenho que ser abençoado, que eu sou filho de Deus, que eu tenho que mandar Deus fazer as coisas, que vai estar tudo certo. E que se eu declarar hoje, amanhã eu estou com o melhor emprego do Brasil. Ou então você vai num outro lugar, esse pastor falou que eu vou ser julgado por Deus, que eu vou ser preso. Eu não gostei muito.
Irmão, enquanto a sua fé tiver o objetivo de apenas satisfazer a você, você não ouvirá a voz de Deus. Você procurará profetas segundo o seu coração, que era justamente o que o povo de Deus fazia. Verso de número 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Meu Deus, eu vi outro dia aqui na TV, não posso falar o nome eu não sei se eu posso chamar de santo, falar o nome do autor das palavras, de que se nós fizermos uma determinada oferta, que inclui dar o salário de um mês, que Deus vai dar o ano que vem, 10 vezes mais. E o que é pior, é que o povo vai atrás. Porque prefere ouvir a falsidade. Porque é segundo o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Timóteo. Carta que Paulo escreveu a este jovem pastor. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Verso de número 3. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Como é fácil a gente acreditar nas fábulas, nos falsos mestres, como disse, voltando para o texto de Jeremias, em palavras falsas. Como parece que é mais saboroso para nós, e porque é segundo o nosso coração. Enquanto a sua fé tiver por objetivo somente a sua satisfação pessoal, você não ouvirá a voz de Deus. Mas quando a sua fé tiver por objetivo agradar a Deus, as coisas mudam. Então pense bem, você talvez não esteja ouvindo a voz de Deus porque você não tem confiado no que Deus está te dizendo. E talvez você não tenha ouvido a voz de Deus porque você está buscando o seu próprio interesse e não do reino, e não de Deus. Em terceiro lugar, para ficar bem presbiteriano hoje à noite essa mensagem, há algo importante, que é a falta de cuidado em observar os mandamentos de Deus. Você não está ouvindo a voz de Deus, porque talvez lhe pareça difícil cumprir os mandamentos do Senhor. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus, porque você não quer cuidar em praticar o que Ele te diz. Você não se interessa pela lei de Deus. Olha só o verso de número 9. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério, jurais falsamente. Vocês estão percebendo aqui o decálogo? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Estão vendo aqui o decálogo? E não adorar outros deuses. Olha só, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses. Este povo não tinha mais interesse em seguir o caminho da lei. Preferiam leis pessoais, inventavam suas próprias leis para com Deus e achavam que estavam certos. Criavam a sua fé. Meu irmão, nós somos chamados para dar a nossa vida a Deus. E a melhor maneira de mostrar a Deus que entregamos a vida a Ele é seguir suas orientações. Como crianças, quando o pai, crianças obedientes,
que confia no Pai de uma maneira tão perfeita, que o Pai pode lhe pedir: venha, filho. Ele vem. Ainda que ele não entenda o que é que o Pai vai fazer. A gente aprende tanto com as crianças. Lógico, as crianças têm as suas rebeldias. Elas são pecadoras. Como é que fala? O pecado está ali no coração delas. A estultícia. Mas de vez em quando nós temos lições maravilhosas com as crianças. Já viu criança que estava com medo de injeção? Medo de injeção. Eu vou tomar injeção, pai, vai dar injeção. Aí o pai fala assim, a mãe fala: não vai doer, filho. Não vai doer, mãe? Não, não vai doer. Não, mãe, eu acho que dói. Não, filho, não vai doer. A médica é tão boazinha. Já viu que ele vai todo alegre, confiante? Dói, né? Mas deixa eu falar. Dói, mas é necessário. Deus está dizendo a este povo que eles precisavam confiar nele. Que este povo precisava aprender a viver segundo os propósitos dele, Deus. E que este povo precisava dar ouvidos à sua palavra. Era por isso que Deus ia pesar a mão sobre eles. Era por isso que Deus iria corrigi-los. Porque quando estivessem eles cansados das correções do Senhor, haveriam de olhar para Deus e entender o que é misericórdia. Porque esta é uma linguagem universal que Deus usa com o homem desde cedo. E você sabe muito bem, porque Deus já fez isso na sua vida, como fez na minha e talvez esteja fazendo. Quantas vezes precisamos aprender a trilhar o caminho da verdade, tendo a mão pesada de Deus sobre nós. Como disse Davi naquele salmo maravilhoso: embora tão difícil de ser lido, enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos, os meus constantes gemidos, que dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Oh, meus irmãos, eu não estou dizendo que todos os problemas são bons de se viver. Mas para quem confia na palavra do Senhor, sabe que Deus não vai deixar o pranto durar para sempre. Mas por que então o pranto, Senhor? Por que tanto pranto, Senhor? Porque nós precisamos de Deus. Ele disse que nós deveríamos amá-lo acima de todas as coisas. E nós temos amado todas as coisas antes de Deus. Há duas coisas que você deve aprender sobre Deus e o seu coração. A primeira coisa é que Deus deve ser o grande alvo, o grande amor, a grande necessidade, o grande olhar do seu coração. O almejar, agradar a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. A segunda coisa é que você deve confiar na palavra dele. Isso você deve fazer de coração. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Às vezes nós estabelecemos padrões distantes demais de Deus. Meus irmãos, você sabe o que essa profecia me faz pensar? Por exemplo, lá no capítulo de número 8, quando você vai ler assim esses textos, bom, eu não vou ler o texto todo para ganhar um pouco de tempo, mas depois você pode ler aqui tem um título que foi colocado pela Sociedade Bíblica: o castigo é inevitável. Verso 6: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas meu povo não conhece o juízo do Senhor. Tenha discernimento.
Tenha discernimento do agir de Deus na sua vida, da proposta elevada de Deus de mudar a sua vida. É isso que nós precisamos. Chega de promessas falsas, de um evangelho barato, de uma graça que não tem arrependimento, de uma graça de dinheiro, de compra de bênçãos do Senhor. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é de Deus. Nós podemos perder tudo. Nós não podemos perder a vida. Não podemos perder Deus. Nós precisamos de Sua palavra. Creia na Sua palavra. É maravilhoso que o Senhor... Essa é a profecia que une juízo e amor. Capítulo 12. Eu estou lendo só os títulos, porque mais tarde um dia eu vou pregar nesses textos. Não dá para pregar tudo hoje. Até dá, mas vocês não aguentam. Saulo também não. Olha o título. As finalidades do castigo de Deus. E está bem colocado, porque o Senhor vai dizer o seguinte. Verso de número 16. Se diligentemente aprender os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor, até para povos estrangeiros. Deus tem sua misericórdia quando eles aprendem a andar no caminho dele. Foi assim para os ninivitas. Foi assim para conosco. Não éramos povo, mas Deus nos fez seu povo. Que Deus nos ama, irmãos. Haverá de nunca apartar de nós a sua mão disciplinadora. Estará sempre pronto a nos corrigir. Mas para quem tem discernimento, correção é também amor. O profeta Jeremias foi um homem que aprendeu quando a vara disciplinadora do Senhor se manifestou em Israel. E disse o profeta Jeremias que Deus era tão misericordioso que com certeza ele não seria consumido. Eu convido você a pensar muito seriamente sobre a sua vida com Deus. Você tem dificuldade para ouvir a voz de Deus? Ainda que Ele envie seus avisos cedo, de madrugada, envie os seus sopreiros, envie os seus profetas, envie os seus pastores, te dê a Bíblia na sua mão, Ele está te avisando e você tem dificuldade de ouvi-lo. Perceba se talvez essa sua dificuldade não vem de falta de confiança no Senhor. Perceba se talvez essa sua dificuldade não vem porque você olha demais para você mesmo e para os seus interesses e se esquece do Senhor. Perceba se talvez essa sua dificuldade para ouvir o Senhor não tem a ver com desprezo da lei de Deus. Não dá para ter uma vida plena com o Senhor vivendo de palavras falsas. Temos de viver da palavra de Deus. Mas lembre-se do que Deus disse. Eu quero encerrar com estas palavras que estão ao longo de todo o texto. Quando ele diz assim, por exemplo, no verso de número 3. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, eu vos farei habitar neste lugar. Mais para frente, verso de número 7. E eu vos farei habitar neste lugar. Meus irmãos, o Senhor está prometendo uma convivência muito próxima conosco, mas Ele tem as suas condições. Não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito dele. A promessa dele é que haverá tanta comunhão entre você e ele, que talvez as dificuldades que você terá de vencer para ouvir a voz de Deus
sequer parecerão difíceis. Mas existe o jeito de Deus. Não faça deste lugar um esconderijo de salteadores. Não faça da sua fé um abrigo para uma vida dupla. Eu não devo fazer, você não deve fazer, ninguém que ama o Senhor deve fazer. Talvez nós tenhamos muitas dificuldades em corrigir os nossos passos, mas devemos desejá-lo. Vamos caminhar para o Senhor. Vamos caminhar para o Senhor. O convite que nós fazemos é um convite para irmos à cruz de Cristo, para irmos até Jesus Cristo. É nele que o juízo e o amor se entrelaçam, onde a disciplina de Deus e a graça de Deus contribuem para o seu bem. Ainda hoje, diga ao Senhor que se arrependa dos seus caminhos. Ainda hoje, diga ao Senhor que quer ter esta comunhão. Ainda hoje, diga ao Senhor: eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu quero andar do jeito que o Senhor pede para eu andar. Ainda hoje, faça essa aliança com Deus. Renove esse caminho com Deus. Ainda hoje. Ainda hoje. Porque Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, aí o juízo final chegará. Veja, seremos julgados ou mediante o obedecer de sua palavra, lavados pelo sangue do Cordeiro, ou seremos julgados pela dureza do nosso coração. Não se garanta no templo, não se garanta na igreja, não se garanta no rótulo, mas em Jesus Cristo, em sua palavra. Nós estamos anunciando o Natal. Essa é sempre uma época muito oportuna para a gente pensar mais em Jesus. Por isso nós vamos encerrar cantando este hino de Natal, 237. Jesus nasceu. É o hino que nos convida a cantar. Há uma frase que hoje ela é especial para mim neste hino. A graça infinda ao mundo vem. Eu sou o pecador. Eu e você. Não vamos esconder nada disto. Não vamos criar máscaras para Deus. Ele vê. Ele mesmo disse lá em Jeremias: eu vi isto. Vocês pensam que vão transformar aqui esconderijo de salteadores? Vão me enganar? Não, eu vejo isto. O Senhor vê, nós não precisamos de máscaras. Mas a graça é infinita. Porque onde está abundante o pecado, é mais abundante a graça. O convite que eu tenho para fazer a você esta noite, meu irmão, é que você não rejeite a graça de Deus sobre a sua vida. Ainda que seja na disciplina da mão de Deus sobre você, venha. Porque aquele que vem nesta hora, recebe o amor do Senhor.